Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. O continente de Westeros vem sendo governado por milênios por uma classe de ricos e poderosos fidalgos, reis e senhores, homens dotados de imensa influência, vastos recursos materiais e incumbidos do controle do destino de milhões de pessoas. No entanto, é notória em todos os reinos a falta de inclinação de tais homens às artes da organização, aos estudos, à alfabetização e às ciências de uma maneira geral, via de regra, de forma que eles sempre demandaram em suas cortes homens especializados em tais campos do saber, que ficariam incumbidos de dirigir o dia a dia prático de suas terras e fortalezas, de escrever e ler suas correspondências, de cuidar de sua saúde financeira e de desempenhar qualquer tipo de tarefa que demandasse grande conhecimento e grande inclinação aos trabalhos mentais, como a educação dos filhos do senhor e da nobreza local e os cuidados com a saúde dos moradores do castelo. E foi nesse contexto que a classe de homens que algumas vezes são chamados de os Cavaleiros da Mente emergiu nos 7 reinos de Westeros, os Mestres da Cidadela. Tal cidadela, o epicentro de sua cultura e de sua formação, é uma instituição singular nos reinos e contou com a participação fundamental dos poderosos e ricos reis da Torre Alta, da Casa Hightower, em sua formação. Erguida em uma região que circunda o rio Vinho-Mel, no centro de Vila Velha, a mais antiga das cidades de Westeros, onde antigamente se localizou a fortaleza de um lorde pirata que atacava navios que subiam e desciam o rio, a cidadela teria sua origem ligada ao príncipe Paramore, o Retorcido, o segundo filho do rei Uthor da Torre Alta, um jovem de mente curiosa que vivia cercado por curandeiros, magos, clarividentes, cantores, alquimistas, feiticeiros e todos os tipos de sábios que pudessem lhe conferir novos conhecimentos acerca do mundo. Após a morte do príncipe Paramore, seu irmão, o rei Urgon Hightower, conhecendo bem o apreço que o falecido irmão tinha por seus eruditos, conferiu a tais homens, que eram conhecidos em Vila Velha como os bichos de estimação de Paramore, as terras em torno do Vinho-Mel para que estabelecessem ali sua sede, e tal amálgama de estudiosos e sábios naturalmente evoluiu ao longo do tempo em um proeminente centro do saber e do conhecimento, atraindo curiosos e estudantes vindo de todas as partes do continente, e adquirindo uma tremenda fama nos reinos de então, o que também contribuiu em muito para a fama de Vila Velha como uma cidade cosmopolita e para a fama dos próprios Hightower como patronos do conhecimento. Nesse lugar, a cidadela eventualmente foi erguida. Os eruditos se tornaram a Ordem dos Mestres, com suas próprias regras, rituais e solenidades, uma organização central e uma hierarquia estabelecida, e a Casa Real Hightower continuou a ser muito próxima à instituição mesmo após se tornar uma casa vassala dos reis da Campina Garden. Existem relatos e registros que dão conta de que o conquistador em pessoa, Aegon Targaryen, esteve na cidadela em seus anos de juventude, antes de iniciar as guerras de conquista, acompanhado de sua irmã Visenya. Mais tarde, já durante as guerras pelo controle do continente, Lord Manfred Hightower, tendo conhecimento da esmagadora derrota Gardenian no Campo de Fogo, tomou a decisão mais sensata e abriu os portões da cidade ao conquistador, para evitar que toda a Vila Velha ardesse, e Aegon retornou à cidadela, dessa vez como um dominador e um líder militar. No ano 54 após a conquista, a cidadela foi visitada pela boa rainha Alysanne, que passou 3 dias apreciando os tomos em sua famosa biblioteca, além de participar de algumas palestras ministradas pelos eruditos da instituição. Mais tarde, foi a vez de Lord Lionel Strong, o senhor de Harrenhal, vir à cidadela, onde se dedicou aos estudos e chegou mesmo a forjar 6 elos de uma corrente de mestre, antes de partir sem concluir sua formação. No ano 133, enquanto velejava pelas rotas do Mar do Poente, Lord Ellen Velaryon visitou a cidadela, onde vistoriou e estudou antigas cartas náuticas e tratados valerianos sobre navios de combate e táticas de guerra marítima, temas muito caros ao Senhor das Marés. Outro ilustre personagem dos reinos a passar algum tempo na instituição foi ninguém menos do que o príncipe Oberyn Martell, de Dorne, que estudou na cidadela e também chegou a forjar 6 elos de uma corrente de mestre, antes de se aborrecer e abandonar os estudos.
Nos dias atuais, com a queda da dinastia Targaryen nos reinos, os mestres da cidadela suplantaram a Guilda dos Piromantes como a ordem erudita mais importante e influente no continente, e exercem considerável poder através de sua atuação junto aos poderosos de todos os cantos de Westeros. Em conformidade com este fato, a própria cidadela é uma construção impressionante, que se espalha de ambos os lados do rio, com um grande número de altas torres e domos de pedra conectados por pontes de pedra em arco. Seus imponentes portões principais são flanqueados por duas estátuas de exóticas esfinges, animais fantásticos com corpos de leão, asas de águia e caudas em forma de serpentes, uma das quais com uma cabeça de mulher e a outra com a cabeça de um homem, consideradas como símbolos do conhecimento. Logo adiante, para dentro dos portões, encontram-se diversos estandes de escribas, uma vez que o trabalho de tais homens letrados é uma importante fonte de renda complementar para a cidadela. Cidadãos de Vila Velha que precisam redigir qualquer tipo de documento escrito vêm em busca de seus serviços. O espaço também comporta estandes onde livros são comprados e vendidos e locais especiais onde mapas são confeccionados e também são oferecidos, em especial a comerciantes e navegadores. O passo de pedra que segue desde a entrada se divide então em dois, em torno de uma estátua de pedra representando o rei Daemon I, o jovem dragão, montado em um cavalo com a espada erguida, apontando na direção de Dorne. Existe ainda uma outra estátua na cidadela, dedicada ao velho rei Jaehaerys I, com a seguinte inscrição gravada em sua base: Ele uniu toda a terra e fez dos 7 reinos um. Outros locais importantes dentro da cidadela incluem um atracadouro, a Doca Chorosa, onde é possível apanhar pequenos barcos para uma curta viagem até a Ilha Sangrenta, a Corte do Senescal, adjacente à qual se encontra o espaço usado para punir acólitos e noviços que quebraram as regras da instituição, onde são presos a cavaletes e se tornam alvos de frutos e vegetais podres, atirados por outros noviços e acólitos. A corte em si apresenta um grande salão de entrada e altas janelas em arco, e ao final da extensão do salão existe uma plataforma elevada, onde o guardião e secretário do Senescal recebe e coordena seus visitantes. A Ilha dos Corvos, antigamente o local onde se erguia a fortaleza do Rei Pirata, e atualmente o local onde os arquimestres mantêm sua corvoaria. O espaço para corvos é, aliás, a mais antiga dentre todas as construções da cidadela, com paredes cobertas de musgo e trepadeiras, e com um grande represeiro branco em seu pátio exterior, onde os corvos gostam de pousar. A corvoaria que abriga os corvos negros mensageiros fica na torre principal, enquanto o espaço reservado ao corvo branco, um animal muito especial usado exclusivamente para enviar à corte a notícia da mudança das estações, se localiza na torre ocidental, pois os corvos negros e brancos são inimigos ferozes entre si por alguma misteriosa razão. A Grande Biblioteca, um espaço cavernoso construído inteiramente em pedra para proteger seu precioso conteúdo de incêndios. É considerada a maior e mais completa biblioteca em Westeros, contendo diversos tomos raros, alguns dos quais únicos, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. 2 dos livros raros que podem ser encontrados aqui são uma cópia de Vidas de 4 Reis, de Grande Mestre Keith, e uma cópia incompleta de Os Fogos do Domínio, de Galendro. Abaixo da biblioteca, por trás de pesadas portas de madeira e ferro, encontra-se um cofre especial e semi-secreto, no qual a cidadela oculta seus mais valiosos artefatos, dentre os quais outros tantos livros, em especial aqueles cujos únicos exemplares se encontram aqui. Algum do material trancado nos cofres da cidadela inclui baladas muito antigas em honra aos reis do inverno de outrora, descrições dos reinados de reis das Ilhas de Ferro e alguns fragmentos do livro A História Antinatural, do Septão Barth, cujo trabalho foi quase todo exterminado durante os anos do reinado de Baelor, o Abençoado. Ficam guardadas ali também 4 retorcidas velas de obsidiana, uma verde e 3 negras, usadas no teste final aos acólitos, antes de sua elevação a mestres ordenados. Antes que um acólito possa tomar seus votos e receber sua corrente, ele é forçado a passar toda uma noite no escuro, sozinho em uma sala, apenas com uma das velas como companhia. Para se poupar das trevas à sua volta, o acólito pode tentar acender a vela, mas até hoje todos os que tentaram fazê-lo falharam, conseguindo apenas se cortar nas extremidades afiadas das velas. Os mais sensatos simplesmente passam a noite em meditação ou em sono profundo. Tal teste foi criado como uma metáfora do conhecimento, que é sublime e crucial, mas que também pode ser muito perigoso e que deve ser tratado com extremo respeito e cuidado.
Muito tempo antes, contudo, o treinamento de um novo mestre se inicia na fase de noviço, quando o aspirante, sempre do sexo masculino, ingressa na instituição para iniciar seus estudos. A partir do momento em que ele demonstra conhecimentos suficientes para poder forjar seu primeiro elo metálico, ele passa a ser conhecido como um acólito e pode prosseguir seus estudos. Cada um dos elos de uma corrente de mestre representa um ramo distinto do saber, e por isso, o noviço ou acólito apenas se torna digno de forjar cada um deles quando se prova perante um dos arquimestres, mestres experientes e graduados, cada um dos quais especializado em um ramo do conhecimento. Os estudos e o treinamento são duros, e a disciplina é ferrenha, mas os resultados práticos são incontestáveis. Os arquimestres concedem palestras e aulas às quais os noviços e os acólitos podem atender conforme sua vontade, e quando se sentem preparados e com conhecimentos suficientes para tentarem forjar seu primeiro elo em determinado tema, eles se apresentam para provar sua capacidade perante o arquimestre apropriado. Se mostrarem suficientemente versados, podem forjar seu elo, caso contrário, são reprovados. Por isso, não é incomum ver pelos corredores da instituição acólitos com pouquíssimos elos ou noviços sem nenhum, mesmo após muitos anos de estudos, uma vez que a corrente nunca lhes é dada e precisa ser conquistada com seu esforço. Também é comum encontrar pessoas que simplesmente desistem de seus estudos, por não progredirem em seus estudos ou por se sentirem estafadas com a disciplina do local, e que partem da cidadela sem suas correntes. Quanto às punições por más práticas, noviços ou acólitos acusados de violações mais sérias das regras da cidadela podem, ao invés de serem confinados aos seus quartos ou sofrerem punições físicas, serem sumariamente expulsos da instituição, sem nunca mais voltar. Ao encerrar seus estudos, concluir o teste de aprovação e pronunciar seu juramento, o acólito se torna oficialmente um mestre, e lhe é atribuído seu colar, o símbolo de seus conhecimentos e de seu cometimento ao serviço, com todos os elos que foi capaz de forjar durante seus estudos, para que ele possa partir para um castelo ou para outra instituição, a fim de iniciar seu trabalho. Os votos de um mestre incluem o celibato, uma vez que ele se compromete a dedicar sua vida aos seus senhores, ao seu trabalho e ao conhecimento, e também a renúncia às fidelidades anteriores, ao nome de família no caso de pessoas vindas de casas nobres, e a renegação à possibilidade de herdar terras, títulos ou riquezas, vivendo tão somente para cumprir seu papel. Sendo assim, espera-se que um mestre deixe de lado suas conexões passadas e passe a ser leal somente aos seus votos e ao seu senhor, ignorando também antigas alianças ou rivalidades entre pessoas e casas, embora isso seja algo mais fácil de se dizer do que de se fazer. Falando novamente a respeito do colar de mestre e sobre os metais dos elos que o formam, aqueles cujos significados são conhecidos são o ferro negro, da falcoaria, o bronze, do conhecimento histórico e, possivelmente, da astronomia ou astrologia, o ouro amarelo, das ciências matemáticas e financeiras, o ferro, das artes bélicas, e a prata, dos conhecimentos médicos e de cura, das funções vitais do corpo e dos conhecimentos anatômicos. Outros elos cujos significados não foram explicitados são o de latão, cobre, eletro, uma espécie de liga de prata e ouro, chumbo, peltre, platina, ouro vermelho e aço comum. Existe ainda um elo muito especial, presente apenas nas correntes de 1 a cada 100 mestres formados na cidadela, pois a maioria dos estudantes simplesmente escolhe deixar de lado tal disciplina. Trata-se do elo de aço valeriano, atribuído aos mestres versados nos chamados mistérios superiores, a terminologia dada pela cidadela aos estudos do oculto, da magia e dos mistérios do mundo. Tal elo é, naturalmente, muito raro e especial, dada a escassez do aço valeriano no mundo após a condenação, mas não traz àqueles que o envergam grande prestígio junto aos seus pares, dado o pouco apreço e até mesmo a hostilidade da maioria dos mestres às artes mágicas. Eu falei um pouco a respeito de tal relação atribulada no primeiro vídeo da série sobre teorias do MGF, sobre a grande conspiração dos mestres. Você poderá assistir ao vídeo clicando no cartão acima ou no link na descrição. É importante também apontar que um mestre poderá forjar diversos elos de um mesmo metal para representar uma maior dedicação a um determinado tema, e um arquimestre especializado em uma determinada ciência poderá contar com toda uma corrente de um só metal. Os arquimestres são, como dito, os maiores especialistas nas diferentes áreas do saber, e cabe a eles instruir os acólitos e noviços, além de conduzir experimentos e estudos sobre suas áreas de especialidade, desenvolver teorias e escrever livros sobre diversos assuntos, contribuindo para o aumento do acervo de conhecimento da cidadela.
A cada arquimestre são atribuídos um anel, um bastão e uma máscara feitos a partir do metal correspondente à sua área de especialidade, como símbolo de sua maestria naquele campo. No entanto, ainda que a cidadela seja, de longe, o local mais propício em todos os 7 reinos para os estudos e o aprendizado, existem algumas áreas mais sensíveis ou perigosas que nem mesmo os mestres e arquimestres podem abordar, por violar as normas da instituição, dentre as quais encontram-se a necromancia, a magia negra, a magia de sangue e a dissecação de pessoas vivas. Tais práticas podem acarretar na remoção do colar de um mestre, o que é considerado a suprema desonra, e na sua expulsão da ordem. Quanto à administração da cidadela em si, ela cabe normalmente aos arquimestres, que se reúnem no conclave, o corpo diretivo e eletivo máximo da instituição, para eleger uma importante posição a ser preenchida. A de Grande Mestre, que é o representante eleito da cidadela junto à coroa em Porto Real, onde deverá aconselhar o monarca e os homens de alto escalão da hierarquia real, e zelar pelos interesses da ordem junto ao poder máximo dos reinos. Os arquimestres procuram enfatizar a prevalência da capacidade sobre o nascimento na escolha do grande mestre, mas isso normalmente não acontece desse modo, e o escolhido é quase sempre um dos mais velhos entre os eruditos, pois acreditam que apenas os homens mais experientes são capazes de navegar o traiçoeiro mar da política na corte, e frequentemente o escolhido é um membro de uma das grandes casas aristocráticas dos reinos, pois acredita-se que arquimestres nascidos fidalgos terão mais facilidade em lidar com os homens e mulheres de poder e alto nascimento em Porto Real. Existe ainda o papel de senescal, o arquimestre escolhido para lidar com o dia a dia da administração da cidadela. O mandato de senescal tem duração de 1 ano, e embora a posição seja muito prestigiosa, a maioria dos arquimestres procura evitá-la, uma vez que a veem como um estorvo que lhes afasta de seus afazeres e de sua pesquisa regular. Sendo assim, ele é eleito através de um sistema de sorteio, no qual os arquimestres retiram ao acaso pedras brancas de uma urna, e aquele que por acaso acaba por retirar a pedra negra deverá ocupar o cargo. No entanto, se um arquimestre se mostra incapaz de cumprir suas funções como senescal no decurso de seu ano, um de seus colegas poderá se voluntariar para lidar com os afazeres até que o ano tenha seguido seu curso e um novo senescal seja sorteado. Entre os arquimestres mais conhecidos da cidadela atualmente valem destaque Arquimestre Ebros, o maior dos especialistas nas artes curativas, cujo bastão, anel e máscara são de prata. Arquimestre Marwyn, conhecido entre os acólitos da instituição como o Mago, devido aos seus profundos conhecimentos e interesse nos mistérios superiores. Seu anel, bastão e máscara são feitos de aço valeriano, tornando-o único entre seus colegas, uma vez que todos os outros arquimestres ignoram parcial ou completamente o estudo do oculto. Isso faz com que exista uma perpétua desconfiança mútua entre Marwyn e seus pares, e o arquimestre é famoso por se referir aos outros como ovelhas cinzentas, de maneira depreciativa. Arquimestre Perestan, o especialista no estudo da história, cujo anel, bastão e máscara são feitos de cobre. Arquimestre Ryan, o erudito especializado nas artes matemáticas e comerciais, com anel, bastão e máscara feitos de ouro amarelo. Arquimestre Velen, conhecido como Velen Vinagre, por seu temperamento azedo. É o mestre astrônomo da cidadela, cujo anel, bastão e máscara são de bronze. Arquimestre Walgrave, cujas faculdades mentais vêm se deteriorando rapidamente com o passar dos anos, e que tem bons e maus dias. É o especialista na arte da falcoaria e do cuidado com os corvos mensageiros da cidadela, com bastão, anel e máscara feitos de ferro negro. Entre os mestres ordenados que exercem ou exerceram suas funções recentemente, podemos citar Grande Mestre Paisel, cuja especialidade anterior como arquimestre é incerta e que já vem servindo na corte há um bom tempo, tendo ocupado o cargo por mais de 40 anos, durante os reinados de 6 monarcas, desde Aegon V até Tommen I. Apesar de seus votos e da expectativa de que tenha deixado de lado velhas fidelidades, Paisel tem sido um servidor leal dos Lannister na corte há muito tempo, tendo sido responsável por permitir o saque a Porto Real que colocou um fim à dinastia dos dragões. Mestre Aemon, antigamente Aemon Targaryen, filho de um rei, irmão de um rei e um rei que poderia ter sido. Tomou seus votos décadas atrás, em parte como forma de impedir que cortesãos inescrupulosos usassem-no como uma ameaça ao seu irmão mais jovem, o rei Aegon V. Serviu à Patrulha da Noite durante muitas décadas, tornando-se não só o mais velho membro da Ordem dos Mestres, como também o homem mais velho dos 7 reinos. Morreu no mar, a caminho de Vila Velha, aos 102 anos de idade. Mestre Crescent, antigo servidor dos Baratheon em Ponta Tempestade e tutor dos 3 filhos de Lord Stefan.
Se tornou especialmente apegado a Stannis, o irmão do meio, e se compadecia profundamente do homem amargo em que se tornou. Estava a seu serviço em Pedra do Dragão quando morreu por ação de veneno, tentando livrar Stannis da influência maligna de Melisandre de Ashai. Foi sucedido em seu posto pelo jovem e solene Mestre Pylos, que continua seu trabalho. Mestre Gilden, um estudioso que viveu durante os tempos do reinado de Aegon V e esteve presente durante o desastre em Solar Estival, registrando os trágicos acontecimentos. É na realidade o alter ego de George Martin, que o usa para adicionar informações extras ao seu universo, através dos livros supostamente escritos pelo mestre, como Fogo e Sangue, que conta a história da dinastia Targaryen. Mestre Lowen, o servidor dos Stark em Winterfell e tutor dos filhos de Lord Eddard. Foi muito importante no desenvolvimento do Arco do Norte, e acabou por falecer durante o saque à fortaleza, morto por um dos homens de Ramsay Snow. Mestre Yandel, mais um alter ego, dessa vez dos colaboradores europeus de Martin, Helio M. Garcia e Linda Antonson, que o auxiliam complementando ainda mais as informações sobre o universo expandido das crônicas. É acreditada a ele a autoria do livro O Mundo de Gelo e Fogo, que foi de fato escrito em sua maior parte por Helio e Linda. Apenas os trechos de autoria de Mestre Gilden foram escritos diretamente por Martin. Qyburn, um mestre sem corrente, que foi punido pelos arquimestres por seus experimentos com pessoas vivas. Acompanhava a companhia dos bravos companheiros, antes de cair nas boas graças dos Lannister e se tornar mestre dos sussurros da corte, patrocinado pela rainha viúva Cersei. Parece possuir grandes conhecimentos a despeito de sua expulsão da ordem, em especial nas artes anatômicas e no ocultismo e na magia negra, chegando mesmo a ser versado em necromancia. Está ligado diretamente ao misterioso Robert Forte, o grande cavaleiro silencioso recentemente admitido na Guarda Real de Tommen I. Entre os acólitos e noviços da instituição valem a menção Aleras, o acólito enviado por Marwyn para receber Samuel Tarly após sua chegada à cidadela, para se tornar ele mesmo um mestre, ajudando-o a ingressar na instituição como noviço e orientando-o sobre seus primeiros passos, a pedido do mago, enquanto este partia em direção ao oriente, em busca de Daenerys Targaryen. É conhecido como Esfinge, dada a sua origem mestiça, sendo filho de um Dornês com uma ilhéu do verão. Lorcas, outro acólito, que serve como secretário do Senescal. Tem 50 anos, nunca foi capaz de progredir muito em seus estudos e odeia noviços, em especial os de nascimento elevado. Pate, um noviço simplório cujo único desejo era conseguir dinheiro suficiente para arrumar para si uma esposa, mas que acabou sendo enganado e morto pelo misterioso personagem conhecido somente como o Alquimista, que assumiu sua identidade e passou a atuar ao lado de Marwyn. Leo Tyrell, um noviço com alguns anos na cidadela. Conhecido como Leo Preguiçoso por seu notório desinteresse pelos estudos, é muito arrogante e seguro de si, por ser treinado em armas e por ser filho do comandante da guarda da cidade de Vila Velha e primo de ninguém menos que Mace Tyrell, o Senhor da Campina. É um indivíduo grosseiro e preconceituoso, em especial com pessoas de baixo nascimento, com modos delicados, origem dornesa ou herança mestiça.